Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. Meu nome é Nhaka, sou professor de matemática. Nesta aula você vai aprender tudo sobre o triângulo de Pascal e binômio de Newton. Antes disso, subscreva no canal, põe like, partilha, ajuda o canal a crescer. Vamos a isso. Bom, neste vídeo aqui vamos ter uma abordagem teórica e uma abordagem prática. Na abordagem prática vamos resolver esses 4 exercícios aqui para poder melhor compreender, afinal, o que é isso de triângulo de Pascal e binômio de Newton. Então, primeiramente, nos anos anteriores já estudaram sobre casos notáveis, né? Caso notável de A mais B ao quadrado, ou seja, mais ou menos B. E também estudaram o caso notável de A mais B, mais ou menos B, quando o grau de potência é 3. Agora, aqui vamos estudar quando o grau de potência é maior que o 3. Como é que isso é desenvolvido? Então, isso de binômio de Newton é um polinômio de dois monômios. O que é isso, polinômio de dois monômios? Esta situação aqui tem este primeiro monômio, aqui tem o segundo monômio. Então, é A mais B elevado, isto é, elevado a N. Então, aqui estamos diante de um polinômio de grau N. Então, este N aqui pode assumir qualquer valor, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 2024, por aí em diante. Este N aqui, tendo em conta que o N pertence ao conjunto dos números inteiro, incluindo o zero, ou seja, o número inteiro e inclui o zero. Agora, para desenvolver este caso notável de grau N, tem uma definição clara, que é A mais B elevado a N. Então, esta definição aqui aplica-se combinações. Para você que tem dificuldade de calcular combinações, então pausa o vídeo, assista vídeo, já gravamos vídeo aqui sobre combinações. Então, faz-se em função, desenvolve-se em função das combinações. Então, usa-se combinações. Então, tem o grau N, então significa que aqui terá o N começando de zero. Então, depois, o primeiro monômio é A, vai ser elevado a N, vezes o segundo monômio, que é B elevado a zero. Isto mais combinação de N. Aqui, nas combinações, é sempre N, aqui vai na medida em que aumenta o número de monômios, vai, de termo, neste caso, vai crescendo. Então, aqui era 0, aqui fica 1. Então, aqui fica A elevado a N menos 1, aqui vai decrescendo uma unidade, vezes o B elevado a 1, aqui vai crescendo uma unidade. Isto mais combinação de N elevado, isto é, a N, né? Então, aqui vai ter o A elevado, então aqui vai ser o 1, A elevado, aqui o P fica 0, vezes, fica N neste caso, menos 1, é o B este aqui, o B, isto mais combinação de N, aqui elevado, ou seja, de combinação de N tomado a N, né? Isto de A elevado a 0 vezes o Y, neste caso, elevado a N, que é elevado a N. Agora, para desenvolver é preciso ter essas combinações. Essas combinações aqui são obtidas por meio de triângulo de Pascal. Então, no triângulo de Pascal segue uma determinada sequência. Veja só, quando o N for igual a zero, quando o grau de potência aqui neste caso assume zero, significa que vai ter combinação de zero tomado a zero. Agora, quando o N é igual a 1, vai ter combinação 1 elevado tomado a zero, e aqui vai ter outra combinação, que é 1 tomado a 1. Então, segue esta sequência aqui. Então, quando o N for igual a 2, vai ter combinação de 2 tomado a zero. Depois, combinação, o 2 aqui, como é o nível 2, vai manter o 2 aqui. Mas aqui vai aumentando. Então, aqui fica 1. Depois, combinação, aqui 2 tomado a 2. Então, para quando este nível aqui do início atingir o N, que é 2. Agora, para o nível 3, quando o N é 3, tem combinação de 3 tomado a 0.
depois combinação de 3 tomado a 1, depois combinação, neste caso, de 3 tomado a 2, depois combinação de 3 tomado a 3. Então, aqui neste nível 3 termina aqui quando este número chega a 3. Quando o n for igual a 4, significa que tem-se combinação, neste caso, de 4 tomado a 0, combinação de 4 tomado a 1, combinação de 4 tomado a 2, combinação de 4 tomado a 3 e combinação de 4 tomado a 4. Quando o n é igual a 5, tem combinação de 5 tomado a 0, combinação de 5 tomado a 1, combinação de 5 tomado a 2, combinação de 5 tomado a 3, combinação de 5 tomado a 4, combinação de 5 tomado a 5. Quando o n for igual a 6, terá combinação de 5 tomado a 0, de 6 neste caso, combinação de 6 tomado a 1, combinação, neste caso, de 6 tomado a 2, combinação de 6 tomado a 3, combinação de 6 tomado a 3 a 4, combinação de 6 tomado a 5 e combinação de 6 tomado a 6. Agora, quando o n for igual a 7, significa que tem combinação de 7 tomado a 0, combinação de 7 tomado a 1, combinação de 7 tomado a 2, combinação de 7 tomado a 3, combinação de 7 tomado a 4, combinação de 7 tomado a 5, combinação de 7 tomado a 6, combinação de 7 tomado a 7. Isto vai até. Então, segue esta sequência. Então, surge este triângulo aqui. Este triângulo aqui chama-se triângulo de Pascal. Aplica-se este triângulo para o desenvolvimento de binômio de Newton, para desenvolver este n aqui. Segue essas combinações, surge esta definição. Agora, vamos calcular um caso muito simples, um exemplo, neste caso, de aplicação. Mas antes do exemplo, você precisa entender uma coisa. Quando o n for 0, tem um único termo. Tem um único termo. Só tem um. Quando o n for 2, for 1, neste caso, tem aqui primeiro, segundo termo, tem dois termos. Quando o n for 2, tem primeiro, segundo, terceiro, tem terceiro, ou seja, tem três termos. Quando o n for 3, tem primeiro, segundo, terceiro, tem quatro termos. Quando o n for 4, tem 1, 2, 3, 4, tem 5 termos. Agora, quando o n for 5, tem primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Tem 6 termos. Agora, o que você deve perceber em relação ao número de termos é que quando se tem um binômio de a elevado a b, a mais b elevado a n, o número de termo vai ser igual a n mais 1. Vai ser igual ao número da potência mais uma unidade. Porque veja, quando é 0 tem um termo. Quando é 1, quando o n for 1 aqui, vai ter dois termos. Quando o n for 2, a potência for 2, vai ter três termos. Significa que terá mais um termo a mais. Ou seja, terá um termo a mais. Então, isto tem que saber que sempre há um termo a mais. Agora, para o caso em que temos o a mais b elevado a 8, logo teremos 9 termos no desenvolvimento. Agora, vamos fazer um exemplo bem simples para poderes entender como é que se aplica este binômio aqui de Newton. Agora, quando se tem, por exemplo, o y mais 2x elevado a 5. Então, queremos desenvolver este termo. Muito bem. Então, aqui tem que ver qual é o nível do 5, ou seja, quando n é 5. Quando n é 5, os coeficientes são esses aqui. São esses coeficientes aqui, que são no total 6 termos. Agora, você não precisa de decorar este triângulo aqui. Então, significa que tem que dizer combinação de 5 tomado a 0, depois combinação de 5 tomado a 1, combinação de 5 tomado a 2,
combinação de 5 tomado a 3, combinação de 5 tomado a 4 e, por fim, combinação de 5 tomado 5 a 5. Então, já escrevi todas as combinações. Então, é só depois colocar o sinal mais aqui, mais adicionar isto, mais e mais. Então, veja como é que vamos fazer isto. Então, para o primeiro termo, então vamos colocar aqui o y, este y aqui, vezes o segundo termo, que é 2x. Como são dois elementos aqui, vamos colocar entre parênteses, porque precisamos aqui desses coeficientes, desses elementos aqui. Então, é a elevado a n vezes b elevado a zero. Então, significa que para o primeiro, o y, para o primeiro termo, o y vai ter o maior grau, que é 5. Então, vai ter aqui elevado a 5. E aqui no primeiro termo, o segundo elemento fica elevado a zero. Mesma coisa, aqui vai ser o y elevado a 4, aqui vai decrescer 4. Aqui vai ser 2x, isto já é elevado a 1. Aqui vai crescendo cada vez mais. Aqui fica y elevado a 3, vai decrescer. Aqui fica 2x, isto elevado a 2. Aqui vai subindo cada vez mais. Então, aqui vai ser igual o y elevado a 2, era 3, aqui fica 2, vezes 2x, isto elevado a 3. Depois aqui vai ser o y elevado a 1, vezes o 2x, isto é elevado a 4. E aqui depois vamos ter o y elevado elevado a 0 e 2x que vai ser elevado a 5. Então, para ter esses coeficientes de uma forma concreta, já é preciso que calcule essas combinações aqui. Então, veja, tem combinação de 5 tomado a 0. Dá quanto isto? Vai ser igual a 1. Então, fica 1, 1. Agora, aqui fica 1y vezes 2x elevado a 0 dá quanto? E dá 1. Então, fica y. Depois, mais esta combinação. Aqui temos combinação de 5 tomado a 1. Dá quanto? Dá 5. Isto fica 4 vezes 1. Isto dá 5. Então, vai ficar aqui o 5 desta combinação vezes o y elevado a 4 vezes o 2x. Depois mais, já estamos no terceiro termo, neste termo aqui, que é a combinação de 5 tomado 2 a 2. Então vamos calcular. Combinação de 5 tomado 2 a 2 vai ser igual a 5 fatorial sobre 5 menos 2. Isto dá 3 fatorial vezes 2 fatorial. Vamos reduzir. Então fica 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Então simplifica, simplifica. Aqui tem fatorial de 2 dá 2. Então isto dá 5 vezes 4 dá 20, dividido por 2 dá-nos o 10. Então aqui fica mais 10. Então aqui fica y elevado a 3 vezes este 2x elevado ao quadrado. O 2 abrange, este 2 abrange o x. Então vai ser 2 ao quadrado que dá 4 vezes x ao quadrado. Isto mais, já estamos neste termo aqui, no quarto termo. Então vai ser fatorial, ou seja, a combinação de 5 tomado 3 a 3. Então é combinação de 5 tomado 3 a 3. Então fica 5 fatorial sobre 2 fatorial vezes o 3 fatorial. Então isto também dá-nos o 10. Então aqui vai ser 10. Então vem o y elevado a 2 vezes... Então este 3 abrange o 2. Fica 2 elevado a 3 dá 8. Depois vezes o x elevado a 3. O x elevado a 3. Mas já estamos no penúltimo termo, que é a combinação de 5 tomado 4 a 4. Então, a combinação de 5 tomado 4 a 4, combinação de 5 tomado 4 a 4 vai ser igual a 5 fatorial sobre 4. 5 menos 4 dá 1 fatorial vezes 4 fatorial. Então, isto fica logo o 5. Então, dá-nos o 5 vezes
o y, que é elevado a 1, vezes o 2 elevado a 4 dá 16, vezes o x elevado a 4. Isto mais, combinação de 5, tomado 5 a 5 é 1. Então, fica 1 vezes... Então, este 1 vezes... aqui é y elevado a 0, que vai ser igual a 1. E o 5, neste caso, 2 elevado a 5 dá 32. Então, fica 32x elevado a 5. Então, podemos simplificar mais o que der para simplificar. Então, veja, aqui fica o y. Aqui é y elevado a 5. Então, fica y elevado a 5 mais... Então, neste termo aqui, tem 2 vezes 5 vezes o 2, dá 10. Então, fica 10y elevado a 4 de x, mais... Aqui tem este 4, o 10 a multiplicar com 4, fica 40y elevado a 3 de x ao quadrado, mais... Aqui tem este 10 multiplica com o 4, com o 8, fica 80y ao quadrado x elevado a 3, mais... Então, aqui tem 16 vezes 5, né? 16 vezes 5 dá quanto? 16 vezes 5, isto dá 30, vão 3, isto dá 5, mais 3 dá 8. Então, significa que dá 80 também. Então, fica 80 x, y e x elevado a 4, mais aqui o 32x elevado a 5. Então, já dissemos que quando n for igual a 5, significa que aqui teremos quantos termos? Teremos 6 termos. Então, vamos lá contar. Tem o primeiro termo, tem o segundo termo, tem o terceiro termo, tem o quarto termo, tem o quinto termo e tem o sexto termo. Então, é assim como desenvolve-se usando binômio, usando o triângulo de Pascal por meio de combinações. Mas veja só, com essas bases já é possível responder a questão número 1. A questão número 1. Quantos termos tem o desenvolvimento binomial de x ao quadrado mais 5 raiz quadrada de 4y elevado a 15? Então, como o n é igual a 15, sabemos que o número de termos é igual a n mais 1. Logo, significa que vai ser 15 mais 1 dá 16 termos. Então, logo, terá 16 termos. Agora, tem uma maneira mais fácil de ter este triângulo de Pascal. Tem uma maneira mais simples de ter este triângulo de Pascal para não levar muito tempo calcular combinações. Qual é essa maneira? Muito bem, é muito simples. Então, para n igual a 0, simplesmente tem o 1. Quando o n for igual a 1, vai ter um 1 aqui nas extremidades, também aqui o 1. Agora, quando o n for igual a 2, sempre começa com 1. Depois soma esses dois aqui, dá 2. Depois mantém um 1. Começa com 1 e termina com 1. Agora, quando o n for igual a 3, vai começar com 1. Depois soma esses dois, dá 3. Soma esses dois, dá 3. Depois mantém o 1. Quando o n for igual a 4, sempre começa com 1. Soma esses dois, dá 4. Soma esses dois, dá 6. Soma esses dois, dá 4 e mantém um 1. Quando o n for igual a 5, quais são os coeficientes? Começa sempre com 1, soma esses 2 dá 5, soma esses 2 dá 10, soma esses 2 dá 10, soma esses 2 dá 5 e mantém um 1. Quando o n for igual a 6, começa sempre com 1, soma dá 6, soma dá 15, soma dá 20 e soma esses dois termos dá, entretanto, o 15 e soma esses dois dá 6 e mantém um 1. Quando o n for igual a 7, começa com 1. Soma esses dois, dá-nos o 7. Soma esses dois, dá 21. Soma esses dois, dá 35. Soma esses dois, dá 35. E soma esses dois, dá 21. E soma esses dois, dá-nos, portanto,
o 7 e mantém um 1. Então é assim como é desenvolvido o triângulo de Pascal, não usar aquela forma de combinação, da forma de combinações neste caso, né? Senão pode te levar muito tempo e acabando não conseguindo bater muitos exercícios neste caso, no teste, né? Então, pode usar essa estratégia para poder ter os coeficientes. Agora, tendo a base, como aplicar esses coeficientes aqui? Então, vamos aplicar resolvendo o exercício número 2. O exercício número 2 diz o quê? Desenvolva o binômio de raiz de x mais 1 sobre y elevado a 6. Então, vamos resolver este binômio aqui, que é raiz de x mais 1 sobre o y elevado a 6. Vamos resolver aplicando esses conceitos aqui, ou seja, aplicando esses coeficientes, esses aqui. Quando o n for 6, temos esses coeficientes aqui. Temos esses coeficientes. Tem 6, 15, 20, 15, 6 e 1. São quantos coeficientes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7. Então, isto vai ser igual. Então, primeiro escreve os coeficientes. Tem 1, tem o 6, tem o 15, tem o 20, tem o 15, tem o 6 e tem por fim o 1. É só somar isto. Coloca mais aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui e mais aqui. Então, daqui já trabalha com esses elementos aqui, né? Então, primeiro coloca o primeiro elemento que é raiz de x. Este raiz de x será elevado a n, que o n neste caso é igual a 6. Então, vai ser igual a 6. Depois, vezes o 1 elevado a y. Como é o primeiro, este fica aqui 0. Aqui tem a maior potência, que é o n, aqui vai começar de 0. Depois, aqui, no segundo termo, fica raiz de x elevado a 5, vai decrescendo. Aqui fica 1 sobre y, neste caso elevado a 1, aqui vai crescendo. Aqui fica a raiz de x elevado a 4, vezes, aqui fica 1 sobre y, neste caso elevado a 2. Aqui vai ficar raiz de x elevado a 3, vezes 1 sobre y elevado aqui a 3. Então, aqui vai ficar raiz de x elevado a 2 vezes 1 sobre y. Aqui, neste caso, vai ser elevado a 4. Está cada vez mais a aumentar. Então, aqui vai ser raiz de x elevado já a 1. Aqui é vezes 1 sobre o y. Isto elevado a 5. Agora, para o último, este raiz aqui, raiz de x, será elevado a 0, vezes o y, o 1 sobre y, o último, isto é elevado a 6. Então, é assim como é aplicado este triângulo de Pascal aqui. É aplicado desta maneira. Então, aqui é só calcularmos o que der para calcular, o que simplificar também é simplificarmos. Então, aqui qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, isto logo fica 1. Então, veja aqui. Aqui tem raiz ao quadrado. Aqui é elevado a 6. Então, muito bem, podemos, isto está assim. Aqui vamos escrever 2, aqui x elevado a 6. Então, simplifica aqui e simplifica aqui. Simplificando aqui, aqui fica 3. Né? 6 dividido por 2 dá 3. Multiplicado por 1. Então, fica x elevado somente a 3. Isto mais, depois este coeficiente. O 6. Agora, este 5 não é simplificável com 2. Então, vamos manter raiz de x vezes 1 sobre o y. Mas aqui é 4. Então, podemos simplificar com este 2 aqui. Então, simplificando com 2, aqui fica somente o grau 2. Então, vamos manter o coeficiente 15 vezes o x ao quadrado. Aqui fica 1 ao quadrado e y ao quadrado. Fica 1 sobre y ao quadrado. Isto mais, então, aqui vamos multiplicar, vamos manter este 20.
O 2 não é simplificável com 3, então vamos manter raiz x ao cubo, aqui é elevado a 5, aqui tem que ser 5, pode ser colocado daqui. Aqui também é elevado a 3, vezes 1 sobre o y elevado a 3. Isto mais, agora aqui tem que ser este 15 aqui, mantido, vezes, simplifica a raiz quadrada com este 2, fica somente o x, vezes o y, 1 sobre y elevado a 4. Isto mais, já estamos aqui, manter o coeficiente 5 multiplicado, aqui é elevado a 1, então é mesmo que raiz de x vezes 1 sobre y elevado a 5, porque veja só, aqui, como é elevado a 5, é 1 elevado a 5 que dá 1 e y elevado a 5 que dá y elevado a 5. Isto mais a multiplicação, este aqui, raiz de x elevado, neste caso a 0, dá 1. 1 vezes 1 continua 1. 1 multiplicado por 1 sobre 6 elevado a y fica igual, y elevado a 6 fica igual a 1 sobre 6 sobre y, neste caso, elevado a 6. Então, assim, já desenvolvemos aplicando este triângulo aqui. Então, pode sempre usar este triângulo aqui para não ter aquele trabalho de calcular, sei lá, as combinações, né? Então, vamos lá continuar. Então, continuando, este exercício já foi eliminado, este já foi eliminado. Esses dois, faltam 2 exercícios. Então, tem o termo geral do desenvolvimento do binômio. Tem o termo geral do desenvolvimento do binômio. O termo geral do desenvolvimento do binômio nos permite calcular qualquer ou achar qualquer termo sem precisar de desenvolver todo o binômio. Então, este termo é dado pela fórmula k mais 1 vai ser igual à combinação de n tomado kk vezes. Então, este binômio aqui, vamos subentender que é um binômio de a mais b elevado a n, né? Então, aqui vamos ter o primeiro coeficiente que é a, né? O primeiro monômio que é a, então fica n menos k, vezes o segundo monômio elevado a k. Então, é calculado qualquer termo usando este processo, ou seja, esta fórmula aqui. Agora, tendo o conhecimento desta fórmula, já podemos resolver, neste caso, o terceiro exercício. Calcula o oitavo termo de 2x menos y elevado a 10. Então, aqui querem o oitavo termo. Então, neste exemplo aqui, tem 2x menos y elevado a 10. Querem o oitavo termo. Então, o oitavo termo, atenção em ter o k. É importante prestar atenção em ter este k, porque o n já sabemos. Vou demonstrar os dados aqui. O n é igual a 10. E o a vai ser igual ao primeiro monômio, que é 2x. O b vai ser igual ao segundo monômio, que é menos y. Agora, o k é aqui igual, muito bem. Então, há uma coisa que deve entender aqui. A fórmula é dada pela essa expressão aqui. Ou seja, a fórmula é dada pela essa expressão de facto. Agora, quando quero o oitavo termo, então deve igualar isto a 8 para poder ter o k. Então, significa que vai ser k mais 1 igual a 8. E vai isolar o k. Então, ao passar este para cá, vai subtraindo. Fica 8 menos 1 dá 7. Então, fica k igual a 7. Então, significa que k aqui é igual a 7. Deve prestar muita atenção, porque muitos erram aqui no k. Erram muito bem aqui no k. Então, tendo esses dados, é só colocar aqui na fórmula esses dados. Então, vai ser igual a combinação n é 10, k é 7, vezes, neste caso, o a. A dá quanto? Dá 2x. 2x elevado o n é 10
menos o K, neste caso aqui é 7, vezes o Y. O Y é menos, o B neste caso é menos Y elevado a K que é 7. Então fica o oitavo termo igual à combinação de 10 tomado 7 a 7 vezes 2x, isto elevado, isto aqui dá 3, né? Vezes o menos y elevado a 7. Então, isso já é simples, é só aplicar, calcular esta combinação. Então, combinação de 10 tomado 7 a 7 aqui igual a 10 fatorial sobre 10 menos 7 fatorial vezes 7 fatorial. Esta aqui que é a forma. Então, isto fica igual a 10 fatorial sobre 3 fatorial vezes o 7 fatorial. Vamos lá reduzir o 10 até 7. Então, isto fica igual a 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial sobre 7 fatorial. Agora, quando reduz sobre até 7, então, este aqui temos que calcular. Então, fatorial de 7, de 3 neste caso é 6. Então, simplifica este com este. Então, podemos muito bem simplificar o 6 com 9, simplificando com 3. Então, simplificando com 3, aqui vai dar 3. Simplificar com 3 aqui vai dar 2. Este 2 aqui simplifica com este 8 aqui. Aqui fica 4. Então, logo vai ser 3 vezes o 4, dá 12. 12 vezes 10. Isto dá 120. Então, já temos o coeficiente. O oitavo termo vai ser igual a 120 vezes. Então, aqui, este 2, ele abrange, o 3 abrange 2 e também abrange o x vezes o menos y elevado a 7. Atenção, esta potência aqui é ímpar. Quando a potência é ímpar, então o sinal menos prevalece. Então este menos passa para cá. Então fica o oitavo termo, vai ser igual a menos 120 vezes, isto dá 8 aqui. Fica 8 vezes o x elevado a 3 e aqui o y elevado a 7. Então, isto fica o oitavo termo, é só calcular isto aqui, né? Então, é calcular 120 vezes o 8. Então, aqui dá 0, aqui dá 16, vai 1, aqui dá 8, mais 1 dá 9, fica 960. Então, este termo fica igual a menos 960 x elevado a 3, y elevado a 7. Então, fica desta maneira calculado o oitavo termo. Então, isto aqui é simples. A única coisa que você deve prestar bastante atenção é em relação ao valor de K. Muito importante. Agora, imaginemos que quisessem o quarto termo. Qual seria o valor de K? Muito bem, então é só igualar isto aqui a 4. Então fica K mais 1 vai ser igual a 4. Então este quando passa para cá, subtrai, fica K igual a 3. Ou seja, o K vai ser igual, de uma forma já resumida, o termo que se pede, menos 1. Se quer um quarto termo, vai ser 4 menos 1. Se quer o quinto termo, vai ser 5 menos 1. Se quer o oitavo termo, vai ser 8 menos 1, que dá 7. Então, podemos prosseguir com o segundo, com o último exercício neste caso. O último exercício diz que determine o termo médio de desenvolvimento de raiz de 2x mais raiz de 3y. Raiz quadrada de 2x mais raiz quadrada de 3y. Muito bem. Quando trata-se de termo médio, nós temos que saber qual dos termos, qual é o termo, porque já sabemos calcular qualquer termo aplicando esta fórmula. Agora, nós queremos o termo médio. Então, aqui tem a raiz quadrada de 2x mais raiz quadrada de 3y, isto elevado a 8. Agora, o que você deve perceber é que este termo aqui, este desenvolvimento aqui, tem 9 termos. Tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, tem o quarto, tem o quinto, tem o sexto, tem o sétimo, tem o oitavo e tem o nono termo. Nós sabemos que o número de termo é igual a n mais 1. Agora, como n é igual a 8, então significa que vai ser 8 mais 1.
mais uma unidade. Então significa que vai ser 9 termo. Então o termo médio é o termo que está no meio. Logo, este termo aqui. Veja, 1, 2, 3, 4 para cá, 1, 2, 3, 4 para cá. Então este termo médio é o termo que está no meio. Então não pode errar isso aí. Então queremos o termo médio, que é o termo que está no meio. Logo, o termo que está no meio aqui, já descobrimos, é o quinto termo. Então, como é que vamos calcular? Já conhecemos as fórmulas, já sabemos. Sabemos que o t k mais 1 vai ser igual à combinação de n tomado a k vezes o a elevado a n menos k, isto vezes o b elevado a k. Vamos extrair os dados. O n vai ser igual a 8, o a vai ser igual a raiz de 2x, o b vai ser igual a raiz de 3y, e o k é que igual, nós sabemos que o k é só igualar a k mais 1 igual a 5. Queremos o quinto termo, né? Então fica k mais 1 igual a 5. Então fica k igual a 4. Este quando passa para cá subtrai. Ou seja, é o quinto termo. Se queremos quinto termo, então o k vai ser igual a 5 menos uma unidade, que dá 4. Então aqui fica o 4. Então é só montar esses dados aqui na fórmula. Então fica o quinto termo vai ser igual à combinação de 8 tomado 4 a 4 vezes raiz de 2x elevado, isto é, a n menos k. Significa que é 8 menos 4 vezes raiz de 3y elevado a k, que é 4. Então, o termo médio vai ser igual a esta combinação. Dá quanto esta combinação? Dá quanto esta combinação? Que é a combinação de 8 tomado 4 a 4. Então fica 8 sobre 8 menos 4 dá 4 vezes 4 fatorial. Então vamos reduzir o 8 até 4. Então fica 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre o 4 fatorial. Como reduzimos até este 4, então este temos que calcular. Fatorial de 4 dá 24. Então simplifica, simplifica. Então vamos lá simplificar o que der para simplificar aqui. Então 24 podemos simplificar por 8. Com este 8 agora. Quando simplificar por 8 aqui fica 3. Este 3 podemos simplificar com este 6. Então aqui vai ficar o 2. Então aqui vamos multiplicar somente o 7 vezes 2 vezes o 5. Então logo 7 vezes 5 dá 35, vezes 2 dá 70. Então isto dá 70. Então significa que esta combinação aqui vai ser igual a 70 vezes raiz de 2x elevado a 4, esta subtração, vezes, aqui pode simplificar este 2 com este 2, fica 3y ao quadrado. Simplificando 2, aqui como é 4 fica 2. Então a mesma simplificação será feita aqui. Simplifica aqui e simplifica aqui, vai ficar 2. Então significa que o quinto termo vai ser igual a 70 vezes 2x ao quadrado, vezes 3 ao quadrado y ao quadrado. Este 2 abrange o 3 e abrange o y. Então, o quinto termo vai ser igual a 70 vezes 4x ao quadrado vezes 9 y ao quadrado. Este 9 é de 3 ao quadrado, este 4 é de 2 ao quadrado. Então, logo, o quinto termo vai ser igual a 70 vezes 4 vezes 9. Dá quanto isso? Dá 2.520. Pode verificar aí. Então, por hoje é tudo. Se gostou do vídeo, ainda não subscreveu, subscreva, põe like e partilha com seus colegas, ajuda o canal a crescer. E ative o sininho de notificação, porque aqui ainda terá mais novidade. Até mais.